resolver as questões da ESA da prova de 2014, tá? Essa prova, particularmente na área de História, a meu ver, na minha opinião, ela foi uma prova, assim, não tão difícil, mas uma prova um pouco mais atenciosa. As questões foram um pouco mais elaboradas e o conteúdo em si foi um pouco mais pragmático. Mas nada que impeça da gente resolver a prova, tá? E a gente comentar o gabarito. Como de sempre, de praxe, tá? Lá embaixo no vídeo, aqui embaixo no vídeo, tem um link com a prova de 2014, no qual você clica no link, tá? E de lá você baixa a prova e acompanha junto comigo para a gente corrigir a prova e ir comentando, tá? Vamos à primeira questão. A primeira questão, ela foi utilizada para a área de combatente, para a área da música e para a área da saúde, ou seja, foram para os 3 segmentos da prova da ESA. Questão: para controlar gastos e investimentos, priorizando saúde, alimentação, transportes e energia, foi criado o Plano SALT, que tem esse nome por ser a sigla composta pelas letras iniciais das prioridades, tá? Então aqui o enunciado está dizendo que esse Plano SALT, o nome dele é por causa das iniciais das prioridades nas quais o plano, tá, a princípio priorizou, que seria a área da saúde, a área da alimentação, a área de transportes e a área da energia. É correto afirmar que o Plano SALT foi lançado no governo dele. Então aqui a gente já sabe o sentido do Plano SALT. Tá? Para a gente entender esse Plano SALT e qual período foi, em qual governo foi, é interessante também a gente, quando responder aqui a prova, a gente saber qual foi o governo que aconteceu esse plano, tá? E o porquê de ter acontecido neste governo. Vamos às opções. Letra A, Juscelino Kubitschek, JK? Não, não foi no período do JK. Juscelino, inclusive, teve um outro plano, que foi chamado Plano de Metas, que era aqueles famosos 50 anos em 5, né? Ou seja, seria o desenvolvimento do Brasil em apenas 5 anos, né? Uma metáfora que foi utilizada pelo Juscelino para justificar o crescimento econômico do Brasil na época, tá? Então aqui não é letra A. Letra B, Getúlio Vargas durante o Estado Novo? Não, não foi durante o Estado Novo. Durante o Estado Novo, a gente viu que foi uma política trabalhista que o Getúlio Vargas implantou. Uma política estadista, tá? Uma política na qual o Estado era o principal responsável pela dinâmica dessa economia, tá? Então, aqui a gente descarta a letra B. Letra C, governo Dutra? Sim, será o governo Dutra. Por que será o governo Dutra? O governo Dutra, ele vai ser o governo entre o final da ditadura do Estado Novo em 45, tá? E até entre, no caso, o final da ditadura do Estado Novo em 45, até o início do segundo mandato do Vargas em 1951. Então, durante esse período, o governo Dutra, ele vai se mostrar, a princípio, ser um governo com bases mais conservadoras. Um governo na qual se prioriza políticas democráticas, uma política voltada mais para um social, conservadorismo, tá? Então aqui, o governo de Dutra, a gente vai pegar essas características desse governo, e a partir das características desse governo, é importante a gente frisar que esse plano SALT, tá? Ele é um plano que é para controlar gastos. Tá? Na medida que eu tenho um governo que quer controlar gastos, eu vejo que é um governo que é um governo, posso considerar um governo de certa forma neoliberal, porque é um governo que vai cortar investimentos necessários e prioritários na qual o Estado oferece para os seus cidadãos, como saúde, educação e por aí vai, tá? E outros setores da nossa sociedade. Como a gente vai ver que o governo Dutra vai ser um governo no qual vai se pregar uma política contrária a uma política anterior ao período político que o sucedeu, ou seja, o período da ditadura do Estado Novo, que vai ser esse período no qual o Estado vai investir. Vai haver um investimento maciço do Estado. Com o governo Dutra, não. Será um governo no qual vai cortar alguns gastos em setores essenciais e prioritários para a nossa sociedade.
dentre eles a saúde, a educação e os transportes, dentre outros aqui. Tá? Então esse plano SALT, ele é um plano para conter os gastos do Estado, para cortar em alguns pontos esses gastos excessivos do Estado, para sanear as finanças econômicas, da economia necessariamente falando. Tá? Então aqui a gente marca a letra C, Dutra. Letra D, João Goulart? Não, não será João Goulart. Pelo contrário, João Goulart também será um governo, o último governo democrático antes do golpe militar de 64. Tá? João Goulart será um governo no qual vai se pregar uma política trabalhista, uma política de reformas de base, na qual o Estado ele vai ser o protagonista dessas políticas. Tá? Então aqui a gente não marca a letra D. E letra E, Jânio Quadros, menos ainda. Jânio Quadros, como a gente já viu lá na resolução da prova de 2015, que caiu uma questão sobre Jânio Quadros será um governo curto, tá? E um governo de bases conservadoras, social conservadoras, mas só que a princípio ainda não teve tempo de planejar um plano com uma dimensão maior. Tá? Então aqui a gente vai ver lá na prova de 2014 a primeira questão, letra C, governo Lula. Tá? Vamos para a segunda questão. A segunda questão, ela foi aproveitada apenas para os combatentes. Vamos a ela. No dia 5 de julho de 1922, jovens oficiais resolveram abandonar o forte e marchar pela praia de Copacabana, no Rio, para enfrentar as forças legalistas. Esse episódio é conhecido como os 18 do Forte. Então aqui, o enunciado da questão está querendo saber da gente o que foi o movimento dos 18 do Forte. Tá? O porquê desse movimento ter acontecido e quais foram as consequências e as características desse movimento. Vamos à primeira questão. Letra A. Provocou imediatamente a queda do último presidente da República do Café com Leite? Não. Esse movimento ele vai ser em 1922. Esse movimento sendo em 1922, a gente vai ver que o fim da República Velha é a partir de em 1930. Então, se a gente for ver pela cronologia do tempo, não é. Então, aqui já descarta a letra A. Letra B. Provocou a renúncia do presidente Arthur Bernardes? Não. O presidente na época era sim o Arthur Bernardes durante o período, mas só que não foi um movimento suficiente para derrubar o presidente da República. Então aqui eu não marco a letra B. Letra C. Levou o governo federal a transferir a Escola de Formação de Oficiais do Rio para Porto Alegre? Não. A Escola de Formação de Oficiais do Exército ainda continua sendo no Rio de Janeiro, até os dias atuais. Tá? Esse movimento dos 18 do Forte não foi um movimento que também não teve força suficiente para que houvesse a transferência da escola. Tá? Letra D. Deu início a um período ditatorial, interrompendo apenas com a Revolução de 30. Não. Muito pelo contrário, tá? Os revoltosos dos 18 do Forte, eles não alcançaram o poder, eles não conseguiram ascender ao poder a ponto de aplicar um golpe militar até 1930. O governo da República Velha ainda continuou. Então aqui só nos resta a letra E. Originou um movimento denominado de tenentismo. Então, a gente pega a essência da explicação do que foi o tenentismo e a gente responde aqui. Porque, na verdade, a opção da letra E, ela está respondendo ao enunciado. O enunciado, ele disse o que era o tenentismo. Então, aqui, a gente também pode fazer por critério de eliminação e a gente vai ver que a resposta correta é a letra E, tenentismo. O tenentismo nada mais foi do que esse movimento liderado por jovens tenentes, tá? Jovens tenentes, a maioria de classe média, mas só que eram jovens tenentes conscientes politicamente, tá? E que eram contra todo o sistema oligárquico que havia na época com a República Velha. Então esse movimento dos 18 do Forte vão ser 18 tenentes que irão marchar do Forte de Copacabana, andando até o calçadão durante a praia, perante esse percurso da praia, tá? E esse movimento ele não dará muito certo. Ele vai enfrentar um pelotão de fuzilamento logo à sua frente, e esses jovens tenentes, muitos deles vão morrer.
com esse movimento. Mas só que esse movimento tenentista, ele não se resume apenas a esse gesto, ele não se resume apenas a esse acontecimento, não se resume apenas a essa caminhada dos tenentes sobre o calçadão de Copacabana. Não, ele vai ser um movimento que vai implantar uma raiz política no seio dos próprios tenentes dentro do Exército. Então, a partir daí, a gente vai ver que, ao longo dos anos, esses tenentes vão ganhando um corpo político, eles vão incorporando novas formas e novos métodos, tá, de se fazer uma política, de se inserirem no meio político. Tá? Então, aqui, a questão 2, a gente marca a letra E. Isso, a gente marca a letra E, originou o movimento denominado de tenentismo. Beleza? Vamos para a terceira questão. A terceira questão, ela foi aproveitada para apenas a área de combatente. Vamos a ela. Questão. Entre as consequências da atividade mineradora no Brasil colônia, na colônia do Brasil entre os séculos 17 e 18, é incorreto afirmar que favoreceram. Na verdade, essa questão ela é um pouco complexa, porque ela está perguntando para a gente quais foram as consequências da atividade do ouro no Brasil. Tá? A gente já sabe que a região mineradora no Brasil colônia se concentrou principalmente no estado de Minas Gerais. Daí o nome Minas Gerais. Tá? Mas aqui, essa pergunta, ela queria dizer para a gente quais foram as consequências dessa atividade e qual foi a opção que é incorreta. Tá? Ou seja, aqui, ó, depois da vírgula, ó, é incorreto afirmar que favoreceram. Então, aqui a gente vai às opções. Ó. Letra A, o enfraquecimento do mercado interno? Não. Por que a gente vai considerar essa aqui como a certa? Porque essa é a única alternativa que é contrária ao sistema minerador, a todas as práticas do sistema minerador, do sistema da mineração que houve durante o período do Brasil colônia. Então aqui, a letra A, o enfraquecimento do mercado interno, é essa. Muito pelo contrário, o mercado interno ele não enfraqueceu com o ouro, ele fortaleceu. Tanto é que, se a gente perceber no estado de Minas Gerais até hoje, as heranças no qual aquele período do ouro deixou para o estado de Minas, você vai em muitas cidades, por exemplo, em Ouro Preto, em Mariana, aquelas igrejas com objetos dourados, com alguns enfeites de ouro. Eu estou citando um município, dentre vários outros dentro de Minas Gerais, tá? Aquelas igrejas históricas ali de Ouro Preto, de Mariana, elas são igrejas que demonstram a época de riqueza do Brasil colônia. Foi a época em que a região ali ao todo se beneficiou do ouro e do comércio do ouro. Tá? Então aqui a gente considera a letra A. Letra B, a integração econômica da colônia? Não. Porque a integração econômica da colônia ela não teve, de uma certa forma, muito impacto. Tá? Letra C, o povoamento da região das Minas? Não, também não. Letra D, a conquista do Brasil Central? Não, ainda não. Letra E, o desenvolvimento urbano? Menos ainda. Tá? Então aqui a gente considera a letra A o enfraquecimento do mercado interno. Lembrando que essa questão aqui, essa terceira questão, ela é uma questão que a gente precisa ter um pouco mais de cuidado, porque as opções que nos dão aqui, elas podem até de certa forma nos enganar. A gente marca uma questão achando que aí vê no gabarito e vê que não é. Né? Isso é complicado. Vamos para a quarta questão. A quarta questão, ela foi aproveitada para os 3 segmentos da prova, tanto para combatente, como para a música, como para a área da saúde. Questão. O alvará de 1º de abril de 1808 revogou, tá? Ou seja, passou por cima do alvará de 1785 de Dona Maria I, que proibia a manufatura na colônia. O Brasil estava autorizado a desenvolver manufaturas. Tá? Contudo, havia 2 fatores que se tornaram um obstáculo ao desenvolvimento da indústria brasileira, os quais eram
Essa aqui é aquela questão na qual está perguntando uma coisa e no final quer outra. Tá? O desenvolvimento de manufaturas no Brasil Colônia vai ser um dos indícios para que essa atividade industrial, tá, no Brasil Colônia, enquanto Brasil Colônia, ela demorasse um pouco. Mas vamos ver as alternativas que nos seguem. Ó. Letra A escravidão e concorrência inglesa? Sim. Por quê? O sistema escravocrata no Brasil Colônia já era um sistema que estava enraizado com o nosso sistema econômico. Uma vez você tendo uma mão de obra escrava, com uma economia dependente dessa mão de obra escrava, tá? Dificilmente os trabalhadores assalariados vão conseguir manter um certo, vamos dizer assim, esses trabalhadores assalariados, eles vão conseguir se impor nesta sociedade escravista. Tá? Então aqui é letra A, eu já marco a letra A. Letra B, interesse dos cafeicultores e pecuaristas? Também não. Letra C, interesse dos mineradores e dos produtores de açúcar? Não. Letra D, concorrência holandesa e interesse dos cafeicultores? Também não. E letra E, concorrência dos Estados Unidos e interesse dos produtores de café? Também ainda não. Então aqui a gente marca letra A. Nós vamos agora para a próxima questão, que é a questão 4. Questão 4... Não, perdão, gente. Vamos para a questão 5. A questão 5, ela foi aproveitada para a área de combatente, para a área da música e para a área da saúde. Vamos a ela. Questão. Em resposta ao ataque paraguaio à província dos Corrientes em 1865, foi assinado um tratado que deu origem à Tríplice Aliança. Os países que fizeram parte dessa Tríplice Aliança foram, a resposta correta é a letra B, Argentina, Brasil e Uruguai, que foram os 3 países que formaram essa Tríplice Aliança para derrotarem o Paraguai na Guerra do Paraguai. Tá? Então, a partir do momento que eles têm um conhecimento sobre a Guerra do Paraguai e qual foram os lados que ficaram opostos na guerra, a gente já vai saber que ficou o Paraguai de um lado e de um outro a Tríplice Aliança, com Argentina, Brasil e Paraguai atuando juntos contra o Paraguai. Lembrando que a Inglaterra, na época, a potência mundial, foi um fator decisivo para que a Tríplice Aliança conquistasse essa vitória sobre os paraguaios. Ok? Então aqui, na 5, a gente responde letra B. A última questão foi aproveitada para combatente, para a área da música e para a área da saúde. Vamos a ela. Questão. As lutas do período colonial são divididas em revoltas nativistas e revoltas emancipacionistas. Entre essas últimas, podemos incluir a... Então, aqui, essa questão também é um pouquinho mais complexa, porque os movimentos de revolta no final do Brasil Colônia, a princípio foram movimentos nativistas. O que são revoltas nativistas? São revoltas que acontecem, são revoltas locais. Tá? São revoltas que necessariamente não reivindicam autonomia das províncias. São revoltas que acontecem no interior dessas províncias e que não têm esse sentido de separação com relação ao Brasil Colônia. Tá? Então aqui vamos às opções. Letra A, revolta de Vila Rica? Não. Letra B, revolta dos Palmares? Também não. Letra D, revolta dos Mascates, não. Letra E, revolta de Amador Bueno, também não. No gestor, letra C, revolta dos Alfaiates. Tá? A revolta dos Alfaiates, a gente pode incluir também como esse movimento que faz parte desse contexto de revolta durante o período do Brasil Colônia. Ok? Então aqui a gente fecha a correção da prova da ESA de 2014. Mais alguma dúvida, sugestão, vocês podem comentar no vídeo, vocês podem mandar um comentário que a gente vai estar à disposição para te ajudar e também em resolução de futuras provas e o conteúdo que a gente irá aplicar futuramente. Tá certo, galera? Tenham bons estudos a todos.